Isabela, Ana Grace, sejam bem-vindas. Elisângela, tá um frio aqui, não sei aí, mas eu já estou feliz de você estar aí. Fabiana Sampaio, que Deus te abençoe. Elisângela, vamos estar aqui juntos agora, né? Daqui para frente, só falando as maravilhas de Deus, o que Deus tem para as nossas vidas, amém? Vamos esperar só um pouquinho que as pessoas estão entrando. Sebastiana, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Sheila. Aguardar só mais um pouquinho para a gente iniciar. Eu tenho certeza que Deus já preparou tudo, porque Ele prepara tudo para a nossa vida, né? Eu tenho certeza que Ele já preparou aquilo que vai encher o nosso coração com a palavra dEle. Amém? Patrícia, Fabiana Sampaio, Deus te abençoe. Cadê Creuzinha, Pati? Amém, queridos? Nós vamos estar iniciando com a palavra de Deus através do Salmo 95. É um salmo que eu amo muito, é um salmo que nos convida a celebrar ao Senhor, porque o Senhor sempre será motivo de celebração na nossa vida. Seja bem-vinda, Creuzinha, Deus te abençoe. Zaninha Prado, Deus te abençoe. Então, o Salmo 95, eu convido você a abrir para a gente meditar juntos, né? E é um salmo, assim, que eu amo, que o salmista aqui, ele convida a celebrar ao Senhor. Salmo 95 diz assim, ó: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores e celebremos com salmos, porque o Senhor Deus é grande Rei, grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Ó, vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque ele é o nosso Deus e nós povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, e como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram e provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgotado com esta geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Uma coisa assim que eu estava aqui meditando nesse salmo, que o Senhor realmente, Ele nos criou. Ele criou todas as coisas. Então, nós precisamos o quê? Ser fiéis a Ele, seguir as orientações, porque esse Salmo 95, aqui no versículo 10, fala que o meu povo errou com o coração. Na verdade, é o coração realmente que vai realmente conduzir a nossa vida. As nossas atitudes, né, vem, pensamentos e coração é a chave. Então, o meu povo errou com o coração. Que nós possamos acertar com o coração, adorarmos ao Senhor, viver uma vida baseada na palavra dEle, porque com a ajuda do Espírito Santo a gente consegue tudo isso. Sem a ajuda do Espírito Santo, ninguém consegue obedecer ao Senhor. Então eu quero convidar você, nós vamos orar agora, antes de eu começar a introduzir a palavra que Deus ministrou ao meu coração, eu quero orar agora com você. Senhor, graças te damos por esse momento, engrandecido seja o Senhor, Criador dos céus e da terra, porque Tu és Deus sobre todas as coisas, na Tua mão há força e poder. Senhor, nós declaramos, Pai, que Tu realmente dominas sobre céu, terra e mar, Tu criaste todas as coisas e nos formaste no ventre da nossa mãe. Senhor, eu quero te pedir nessa hora, Pai, que Tu nos faça cada dia um povo que Te adore,
um povo que celebre o seu nome, um povo que tenha prazer na sua presença, Pai. Engrandecido seja o Senhor, que nesse momento você possa estar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor pela sua vida, agradecendo ao Senhor pelo ar que você respira, agradecendo ao Senhor que nos capacita a obedecê-lo através do Espírito Santo. Agradecer ao Deus Pai que deu Jesus por nós. Agradecer a Jesus que deixou o Espírito Santo conosco e disse que através do Espírito Santo nós íamos fazer maiores obras do que ele fez. Então é através do Espírito Santo que nós somos capacitados a obedecermos ao Senhor e a fazer a sua vontade. E eu oro já agradecendo a Deus por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aí Marcinha Teles, lá de Santos, está conosco. Deus te abençoe, Marcinha. Irmãos, você vê que esse salmo convida a todos a louvar o Senhor pela sua grandeza e pelo seu poder. É algo assim tão tremendo que nós... Oi, Daniele, que saudade de você, Daniele Inês. Você está muito longe, tem que aparecer. Então, dentro da introdução desse salmo, que é a grandeza do Senhor, que nos tirou do cativeiro, que nos trouxe para a luz, que criou os céus e a terra, a esse Deus que é digno de ser louvado, de ser adorado, eu quero falar de um tema hoje para você. E esse tema que eu vou colocar hoje em ação aqui é fique firme e seja fiel. Fique firme em qualquer situação que você esteja vivendo. Ser fiel em qualquer situação que você esteja passando. Porque a fidelidade e a lealdade são marcas que agradam o coração de Deus. Então, Deus nos convida, o nosso tema, hoje nós vamos trabalhar, fique firme e seja fiel. Porque em muitas situações que passamos, né, a gente às vezes, qualquer um ser humano, às vezes tem um vacilo de fé, duvida, mas nós não podemos duvidar que esse Deus que criou o céu e a terra, sabe, que tirou o povo do cativeiro, que nos gerou no ventre da nossa mãe, ele é o mesmo hoje, ele não mudou e ele vai continuar sendo o mesmo Deus. Amém? Então eu quero ler aqui com você em Hebreus, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1 e 2. Amém? Hebreus 3. Eu vou esperar você abrir. Márcia Peixoto, seja bem-vinda, querida. Então, aqui é Hebreus 3, do 1 a 2, esse subtítulo fala que Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Esse título vai falar, despertar o quanto é importante a nossa obediência e a nossa fé. Porque é impossível você obedecer a Cristo se você não crê nele. Para você obedecer, porque você crê que ele está vivo, que ele te resgatou, deu a vida dele na cruz do Calvário para nos salvar. Aí isso aí é o princípio da nossa fé, para realmente sermos crentes, que fiquemos firmes e fiéis em qualquer situação que podemos passar. Seja ela qual for, nós precisamos ser fiéis a ele. Fique firme na espera. Flavinha, seja bem-vinda. Então, fique firme enquanto você espera, porque às vezes a espera é algo muito ingrato na nossa vida. Esperar não é fácil. Esperar é algo muito difícil, mas a gente só consegue esperar o tempo de Deus na nossa vida pela nossa fé que temos nele. E aí nós sabemos que ele é fiel e a gente precisa ficar firme, assim como ele é fiel conosco, nós precisamos ser fiéis a ele também. E o momento de espera é um momento difícil. Às vezes a gente espera, parece que nunca vai acontecer. Mas exatamente nesse momento de espera é que você precisa ficar firme e permanecer fiel a ele, porque no momento em que nós estamos esperando, nós estamos sendo avaliados por ele. E às vezes a espera é tão longa, é tão difícil, que parece que nunca vai chegar aquele dia que a gente deseja. Parece que aquele dia nunca vai chegar. Mas eu quero te dizer essa noite, que ainda que demore, ontem eu estava ministrando de manhã lá em Camaraia, eu estava pregando sobre a espera de Sara em ter Isaac.
Sabe, esse casal esperou 25 anos para a promessa acontecer. Mas uma coisa que nós observamos em Abraão, que ele se manteve fiel ao tempo da espera. Então, se está demorando e você já começou a ficar inquieta que essa situação não muda, as dificuldades aumentam, permaneça firme e fiel. O segredo da tua vitória está em permanecer firme e fiel. Tudo nessa vida pode ser sacudido e balançado, mas a nossa fé jamais pode ser sacudida e balançada. Não podemos permitir que a nossa fé seja sacudida ou balançada, porque Deus, Ele é maravilhoso. Aconteça o que acontecer, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que tu olhe para o céu e não veja o sol, só nuvens, ainda que tudo pareça escuro, continue firme e fiel, porque o seu dia vai chegar. Glória a Deus por isso, né? Então nós vamos fazer a leitura aqui em Hebreus 3. Nós vamos ler o versículo 1 e 2 apenas. Pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Então, quando eu falo para você que independente do momento que você esteja vivendo, do tempo da espera, você vai precisar permanecer firme e fiel. Aqui em Hebreus nós lemos que durante a vida de Jesus, né, ele quis dizer isso, que durante a vida de Jesus aqui na terra, Jesus foi fiel àquele que o nomeou. Ele foi obediente sempre ao Deus Pai que o mandou aqui para essa terra. E, no entanto, ele passou por alguns momentos de silêncio. Jesus experimentou alguns anos de silêncio. Não é fácil, sabe, você passar pelo silêncio. De você estar orando, e é um silêncio, não tem resposta. Mas eu quero te dizer uma coisa. As suas orações estão chegando diante de Deus. No tempo certo, Ele vai te responder. No tempo certo, Ele vai mudar essa situação. No tempo certo, Ele vai transformar esse coração de pedra em coração de carne. No tempo certo, Ele vai salvar os seus filhos. No tempo certo, Ele vai abrir essa porta que está fechada. No tempo certo, Ele vai de prosperar como você sempre sonhou, porque a prosperidade que Deus está prometendo no ano de 2021, que é o ano da colheita, é uma prosperidade que vem junto com o avivamento. Então nós precisamos crer, sermos firmes e fiéis, porque aquele que prometeu é fiel. Apesar de Jesus passar por alguns anos de silêncio, depois do seu nascimento e do seu batismo profético, não ouviu mais nada sobre ele novamente até aos 12 anos de idade. Ou seja, ele nasceu, ele foi apresentado ao templo. E até 12 anos de idade houve um silêncio. Ninguém ouviu falar mais nada de Jesus. E nesse silêncio, algo assim interessante, que lá em Lucas 2,40, Evangelho de São Lucas 2,40, diz o seguinte: tudo que nos é dito sobre esses anos de silêncio encontramos em Mateus 12,40. O que nós encontramos em Mateus 12,40? Que no tempo de silêncio, aonde houve anos de silêncio, sabe o que estava acontecendo? A Bíblia diz que ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. Então, o que a palavra de Deus está querendo falar comigo e com você agora? Ainda que haja um silêncio na nossa vida, ainda que as nossas orações não foram respondidas, Deus está dizendo para mim e para você que Ele está trabalhando. Porque nesses 12 anos de silêncio da vida de Jesus, onde nada se viu falar dele, a Bíblia diz que ele estava crescendo em graça e sabedoria diante de Deus. Olha que coisa tremenda. No tempo do silêncio, meus irmãos, é que Deus está trabalhando.
Quando você perceber que há um silêncio, e muitas das vezes a gente usa esse linguajar assim: eu oro e Deus não tem falado comigo, eu oro e Deus não tem me respondido. Sabe o que o Espírito Santo diz para você? Continue orando, porque Ele não te respondeu, mas Ele vai te responder e Ele está ouvindo o seu clamor. Não tem uma palavra que saia que Deus não venha realmente receber através do seu coração. Quando você ora crendo, Deus vai te responder. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 52, está escrito: no silêncio ele crescia diante de Deus e dos homens. Então há momento de silêncio de Deus na nossa vida, aonde Deus te prepara, aonde nós amadurecemos, aonde Deus prepara algo grande para chegar nas nossas mãos. E aí muita gente olha para a gente na hora do silêncio, pensa que Deus se esqueceu de você, pensa que Deus não está agindo a seu favor, mas você está muito enganado. É na hora do silêncio que Ele trabalha a seu favor. É na hora do silêncio que Ele está preparando o melhor para você. É na hora do silêncio que você precisa continuar firme e fiel, porque a maior vitória que você espera vai chegar após esse silêncio. E aqui nós vemos que Jesus, ele passou 30 anos se preparando para um ministério que durou apenas 3 anos. E aí, o que você acha disso? Ele se preparou 30 anos para um ministério que durou 3. Então, durante 30 anos foi um preparo dele. Até porque, na lei judaica, ninguém poderia exercer um cargo público antes dos 30 anos. E ele era uma pessoa que obedecia às regras, às leis. Então ele obedecia às leis de Israel. Mas aos 30 anos, ele deu, assim, início ao seu ministério, sendo fiel e obediente aos seus pais terrenos e ao Pai celestial. Então a gente começa a entender nesse momento que a nossa obediência, a nossa fidelidade, tanto é horizontal como vertical. Se eu tenho uma obediência aos meus pais terrenos, eu não vou ter dificuldade de obedecer a Deus Pai. Esse negócio de dizer, Deus sabe de tudo, eu obedeço a Deus, mas não honra seu Pai, não obedece o seu... Desculpa que teve aqui um probleminha na internet, né? Mas já estamos de volta. Então, queridos, aqui eu quero dizer para você que foi durante esses anos de silêncio que ele foi cresceu na força, ele cresceu na sabedoria e no favor de Deus. Então, tenha paciência. Não fique tão apressadinho. Só é necessário que você fique firme e seja fiel, porque o que Ele te prometeu vai acontecer na sua vida. Deus é fiel. Às vezes você fica achando que tudo na sua vida está parado, não é assim? Na minha vida tudo está parado, nada acontece. Mas quando você fica firme nele e é fiel a ele, você pensa que está parado. Enquanto há um silêncio na sua vida, Deus acelera o processo na sua vida. Deus te leva ao crescimento, Deus te leva à sabedoria, Deus te leva a uma força. Deus é tremendo. Então nós precisamos tomar posse nessa noite do exemplo de Jesus, que ficou firme e foi fiel ao Deus Pai durante toda a sua missão. Ele não vacilou, ele tinha realmente uma conexão de submissão ao Deus Pai, que é algo assim maravilhoso. Você sabia que quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, que ele chegou diante do túmulo de Lázaro, ele primeiro perguntou ao Deus Pai se ele estava de acordo que ele o ressuscitasse. Ele não fez de qualquer jeito. Ele tinha uma parceria, uma conexão de submissão e obediência ao Deus Pai tremendo. E assim é a nossa vida. A gente precisa viver e ter um viver em dependência e obediência a Deus. Nós não podemos sair fazendo e depois perguntar se está tudo ok. Não é assim. Tem muita gente que sai fazendo, faz tudo de qualquer jeito, sabe? Faz os seus planos e projetos e sai fazendo. Depois pergunta, o que tu acha, Deus?
Não é assim. Primeiro vamos perguntar a ele como fazer, para depois a gente começar a realizar. Porque ele que aprova aquilo que eu tenho que fazer. Então, para que a gente tenha realmente o sucesso que Jesus teve no seu ministério, que foi um sucesso glorioso, que apesar de tantas perseguições, apesar dos seus próprios irmãos judeus perseguirem, Ilka, seja bem-vinda, minha linda, Deus te abençoe. Então, apesar de Jesus ter sido tão perseguido na terra pelos próprios judeus que não o receberam, não acreditavam nele, ele teve um ministério de sucesso, porque independia das perseguições, independia da aprovação dos judeus para ele ter sucesso, porque o que traria o sucesso no ministério de Jesus era a aprovação do Deus Pai. E na sua vida não é diferente, não. O sucesso que você espera, as promessas que você está aguardando, as vitórias que você vai celebrar, não depende dos outros, depende de você estar firme e fiel com aquele que te chamou. Quando você é fiel a Deus, quando você fica firme com Ele, quando a sua aliança não é rachada, sabe, o mundo pode te condenar, mas Ele já te absorveu. O mundo pode te rejeitar, mas ele já te abraçou. O mundo pode não te entender, mas ele conhece o seu levantar e o seu deitar. O mundo pode achar até que você faz tudo errado, mas quem te aprova é ele. Porque quando Deus te conhece de verdade, como ele sabe que conhece, é ele que aprova ou reprova você. Então, Jesus foi aprovado pelo Deus Pai. Sabe, os judeus tinham tudo para fazer Jesus parar, porque Jesus foi muito massacrado e perseguido pelo seu povo judeu, mas ele não parou. A Bíblia diz que quando ele era perseguido na Judéia, ele ia para Galileia. Por que ele saía de um lado para o outro? Porque ele entendia que a missão não podia parar, porque quem o nomeou para essa missão foi o Deus Pai, não foi o homem. E aí, quando você é firme em Cristo e você permanece fiel, você começa a formar uma base na sua vida de quem é você em Cristo. Você começa a consolidar uma base que importa realmente quem você é em Cristo Jesus. Porque quando você é firme em Cristo, você é fiel, você vai ser uma pessoa maravilhosa na sociedade, você vai ser uma pessoa maravilhosa na sua família, no seu trabalho, sabe, aonde você passar, você vai deixar saudade, você vai ser uma árvore frutífera, sempre você vai ter um fruto para matar a fome de alguém, você será um ramo frutífero ligado à videira que é Cristo Jesus. Então, nós precisamos essa noite entender isso. Fique firme e seja fiel, apesar do que você esteja vivendo hoje. Ainda que você ache que há um silêncio, Deus não te responde, você tem orado e a resposta não vem, Ele está dizendo para você, é porque no tempo certo eu vou te responder e eu não estou ignorando você. As suas orações têm chegado até a mim. Porque o que nós mais precisamos hoje é ler Bíblia e orar, porque a nossa oração toca o coração de Deus. Muitas das vezes você não tem como parar para orar muito tempo, mas uma vida de oração, uma conexão com Deus diária. Você está dirigindo, está conectado com Ele. Você está na cozinha, você está pensando nele. Você está passando uma roupa, você está pensando nele. Você vai no quintal, você está orando em línguas. Então, às vezes, a gente fica conectada com Ele, de tanto que a gente o ama, de tanto que a gente deseja, de tanto que a gente quer essa presença, que a nossa conexão passa a ser uma conexão assim direta com Ele. E é isso que Deus quer. Então foi durante esses anos de silêncio que Jesus crescia em força, sabedoria e no favor de Deus. E você precisa crer que você está crescendo no silêncio, porque no silêncio Deus está trabalhando para você. Então nós precisamos essa noite fixar os nossos pensamentos em Jesus, como diz Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Fixe os seus pensamentos em Jesus. Quando nós fixamos os nossos pensamentos em Jesus, nós estamos blindando a nossa mente contra as batalhas espirituais. Porque toda batalha espiritual começa na mente.
Quando o diabo quer bagunçar o teu dia, quando o diabo quer bagunçar o seu relacionamento conjugal, quando o diabo quer balançar as suas emoções, ele vai começar a trabalhar nos seus pensamentos. A mente é o campo da batalha espiritual e você precisa estar vigiando a sua mente, porque da sua mente que vai proceder os pensamentos bons ou ruins. Então nós precisamos o quê? Fixar o que Hebreus 3:1 está falando. Fixa os seus olhos em Jesus. Fixa tua mente nele, porque dele provém o que você precisa para desfrutar dos melhores dias aqui na terra. Então, nós vemos assim que precisamos prestar muita atenção aos nossos pensamentos, porque é dos nossos pensamentos que virão as nossas palavras. Dos nossos pensamentos virão as nossas emoções, as nossas atitudes e as nossas motivações. Então, tudo é o pensamento. Os seus pensamentos, se estiverem fixados em Jesus, você pode imaginar as palavras que vão sair da sua boca? Se seus pensamentos estiverem fixados em Jesus, você pode imaginar, sabe, as suas atitudes como serão? Se seus pensamentos estiverem fixados em Jesus, como Hebreus 3:1 fala, você já parou para pensar das suas motivações? Você vai ser uma pessoa que vai ter motivações maravilhosas, sabe? Ninguém vai te parar, não, porque a nossa mente é campo de batalha. E quando o diabo quer te parar, a primeira coisa que ele vai atacar é a sua mente. E você precisa ser guardião essa noite da sua mente. Guarda, blinda sua mente. Quando você perceber que Satanás está trazendo pensamentos negativos, porque lá em Filipenses 4:8, Paulo diz à igreja de Filipe, tudo que você tiver que pensar, pensa no que é bom, no que é amável, no que é de boa fama, que é perfeito. Se tiver que encher teu pensamento, encha disso. Porque Satanás sabe que o campo de batalha, sendo a nossa mente, ele vai tentar jogar lixo. Por quê? Para você não ter motivações certas, para que as suas palavras sejam negativas, para que as suas emoções estejam descompensadas e as suas atitudes sejam atitudes totalmente desgovernadas, atitudes que não são aprovadas por Deus. Então nós precisamos blindar hoje a nossa mente e fixar os nossos pensamentos em Jesus. Queridos, eu quero te dizer uma coisa, o diabo não tira férias. Ele não dorme. O desejo, ele vive, lá em 1 Pedro 5:8, diz que Satanás vive ao redor da terra, buscando a que ele possa tragar. E ele sabe que o meio mais fértil para ele plantar a semente dele é a nossa mente. Você acha que uma pessoa, quando tenta um suicídio, ela pensa nisso há dias, há anos ela fica pensando em acabar com a vida dela. E cada dia Satanás fica assim, você não presta para nada, nada dá certo na sua vida, nada acontece, você fica esperando o que não vem, melhor morrer. Aí ele começa jogando a semente na mente. E essa semente vai frutificar dentro da mente porque você permitiu. E aí você tem que blindar essa mente para que quando Satanás tentar jogar uma semente, ela vai bater e vai voltar, porque a tua mente é a mente de Cristo, que está cheia do que é bom, do que é amável, do que é de boa fama. Pense nisso, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele provê isso na nossa vida. E aí nós vemos, se Deus não abençoa as atitudes formadas, tomadas em motivações erradas, como que nós vamos ser abençoados? As nossas atitudes precisam ser tomadas de maneiras corretas. E as nossas atitudes, para serem corretas, precisam ser provenientes de uma mente saudável. Então, nós precisamos vigiar e crer que nossa mente é nosso campo de batalha, irmãos. A nossa mente é campo de batalha. Tudo começa na mente. Então, nós vemos assim, como Deus pode abençoar atitudes provenientes de uma mente negativa. Não tem como. Sabe, eu vou te dar um exemplo aqui. Uma pessoa que às vezes quer derrubar um colega de trabalho, chega para o chefe e fala assim, olha, a hora que precisar que eu faça a hora extra, pode me colocar que eu vou colocar.
mas só com uma intenção de derrubar aquele colega que não pode fazer hora extra, que tem horário para ir para a faculdade. Entendeu? Isso aí são motivações erradas e Deus não vai abençoar. Deus não abençoa motivações erradas. Por isso que nós precisamos, irmãos, vigiar e blindar a nossa mente para que a nossa mente seja preservada e Satanás não encontre nenhum espaço para semear a semente maligna que ele é proprietário delas. Então a gente vê aqui, ó. E outra coisa, eu dei um exemplo fora da igreja. Agora vamos dar um exemplo dentro da igreja de motivações erradas? Sabe, vou fazer isso ou aquilo para superar o ministério do meu irmão. Vou fazer isso e aquilo porque o meu ministério tem que ser melhor do que o do meu irmão. Querido, Deus não vai abençoar porque a motivação está errada. E Deus não pode abençoar nenhuma motivação nem atitude que procede de uma mente contaminada por Satanás. Deus não abençoa. Por isso que nós temos que ter todo cuidado. Quando nós olhamos aqui, o autor de Hebreus diz: fixe os seus pensamentos em Jesus. Por que o autor de Hebreus, que a gente não está escrito quem escreveu, mas 90% para mim foi Paulo, porque Paulo tinha essa inteligência pelo Espírito Santo de escrever cartas maravilhosas, né? Então, o autor de Hebreus diz: fixe os seus pensamentos em Jesus. Quando ele falava isso, ele já sabia que Satanás, quando quisesse atacar os filhos de Deus, ia começar pela mente. Todo ataque de Satanás começa pela mente. Vamos lá. Às vezes você tem uma gastrite. E aí você começa a dar vazão a pensamentos negativos e Satanás entra. Aí daqui a pouco você deita na cama e começa: será que isso é um câncer no estômago? Será que eu estou com câncer? Será que isso é assim? Será que isso é assim? E começa Satanás a semear semente maligna na tua mente e você já começa a não querer mais viver. Você já tem medo de ir a médico, você já não quer mais fazer nada. Então, querido, se a gente quer viver uma vida saudável, vamos fixar os nossos pensamentos em Jesus, porque dele procede saúde física, espiritual e emocional. É dele que vem tudo. Então, nós vemos aqui que Deus, quando fala através de Hebreus, fixa os seus pensamentos em Jesus. E quando eu vou refletir de novo, quando eu comecei sobre o silêncio que Jesus viveu até os 12 anos, e depois ele ficou em silêncio só aos 30 anos que ele iniciou um ministério que durou 3. Então eu quero dizer para você que Deus trabalha também através do silêncio. Não fique inquieto quando tu vê silêncio na tua vida, não. Continue praticando a oração e lendo a palavra, jejuando, fazendo o que tu tem que fazer. Porque enquanto ele está no silêncio, ele está trabalhando. E aí é por isso que nós somos surpreendidos. Quando a gente menos espera, a vitória chega. Quando a gente menos espera, os inimigos estão caindo por terra. Quando menos a gente espera, a porta que estava fechada se abriu. Quando você menos espera, o milagre que você tanto orou está batendo na sua porta. Sabe por quê? Porque no tempo do silêncio, enquanto você orava, enquanto você praticava a sua fé, enquanto seus pensamentos estavam firmes nele, ele estava trabalhando para abençoar a sua vida. Você está entendendo? Não se preocupe com o silêncio, não. A sociedade instantânea hoje é um efeito micro-ondas, irmãos. Nós vivemos uma sociedade no século XXI, efeito micro-ondas, em que nós vivemos o hoje, que está destruindo, sabe, as pessoas. Nós vivendo esse hoje. É tudo instantâneo. Sabe, é tão rápido que em 4 minutos essa semana agora, foi sexta-feira, eu fiz um bolo de banana no micro-ondas. Eu fiquei assim impressionada depois, pensei, eu não gosto de fazer não, mas eu vi uma receita e fiz. Até a Sheila comeu comigo. Então, você veja bem, em 4 minutos um bolinho ficou pronto. A sociedade do século XXI está vivendo sob efeito de micro-ondas.
Mas só que nós não vivemos no efeito de micro-ondas, não. Nós vivemos no reino de Deus, onde nós sabemos que por tudo ser tão fácil, sabe, nós achamos que o reino de Deus também é tão fácil assim, tudo rápido. O reino de Deus não é o efeito micro-ondas. O reino de Deus tem tempo determinado para acontecer, tem tempo determinado que é gerado, tem tempo determinado para realizar, tem um tempo determinado para abrir, tem um tempo determinado para fechar. Então, hoje, meus irmãos, por tudo ser tão fácil, achamos que tudo que vem de Deus deve ser fácil e instantâneo também. Mas não é não. Quando você vai para a palavra, a ação de Deus não é efeito micro-ondas. Não é. Sabe, Deus gerou Moisés por muitos anos. Moisés foi jogado dentro do rio Nilo num cestinho, com 3 meses, porque havia um decreto que todos os meninos que nascessem naquela época iam morrer, porque o povo hebreu estava crescendo muito e Faraó estava com medo de ser maior do que eles. E aí mandou matar os meninos, só que o projeto de Deus não morre. Você vê que não é efeito micro-ondas, que essa criança que foi gerada, foi jogada no rio durante 3 meses, ela foi levada para o palácio de Faraó, criado pela serva da filha de Faraó, que era a mãe de Moisés. Ele cresceu no palácio, ele estudou nos melhores colégios do rei, para depois Deus usá-lo para libertar um povo que estava há 430 anos cativo no Egito. Então, essa é a prova que o Deus que fala contigo não é o Deus do efeito micro-ondas. É o Deus que te faz esperar sim. É o Deus que fala para você. Tu está esperando de alguém que não falha. Você está esperando de alguém que vai trazer nas suas mãos o que te prometeu. Você está esperando de alguém que é fiel. Então fique firme, seja fiel a ele, porque aquilo que ele te prometeu vai acontecer. Está no silêncio, mas ele está trabalhando a teu favor. Enquanto você é firme e fiel a ele, ora e faz a sua parte, Deus está trabalhando. Às vezes a gente passa um ano tão difícil, né, irmãos? Chega no final do ano, você faz um balanço da sua vida, você fala assim, nossa, não aconteceu nada na minha vida. Mais um ano sem novidade. Você não vai falar mais isso. Quando chegar dezembro, você vai dizer, nossa, mais um ano de silêncio, aonde Deus continua trabalhando e o que há de vir virá e não tardará. Porque eu sinto claramente, a nossa igreja, Deus tem ministrado através do Espírito Santo umas palavras proféticas, né? E Ele tem nos prometido que daqui a um ano nós vamos ver muitas coisas acontecendo de maravilha na nossa vida. E agora no domingo Deus falou conosco que daqui a um ano nós vamos segurar Isaac nos braços. Isaac significa aquilo que você tem gerado em oração, que você quer que aconteça na sua vida. Então, eu quero dizer para você que o reino de Deus não é efeito micro-ondas, mas a força, a sabedoria, o conhecimento, a maturidade espiritual e o caráter de Deus são desenvolvidos em nós à medida em que passamos por testes. O nosso caráter, querido, a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento é através do tempo, dos testes, das lutas que nós avançamos e recebemos a força. Cada luta que você vence e permanece de pé é uma força que você recebe. Cada luta e adversidade que você passa por cima é uma sabedoria que você está recebendo maior. Então, a nossa força, a nossa sabedoria, o nosso conhecimento e a nossa maturidade espiritual, nós adquirimos através dos testes que passamos nessa vida. Será que você passa por teste? Eu passo sempre. Então, eu sempre falo que no reino de Deus, a nossa escada de promoção é diferente do mundo. Cada pedrada que você leva, cada língua que bate nos dentes contra a tua vida, são materiais que você está entregando a Deus para a sua promoção. Calai-vos e esperai em mim, porque sou eu a tua justiça.
Então, o que ele fala essa noite? Nós precisamos permanecer. Permanecer significa, não é às vezes. Ele não está falando, o autor de Hebreus 3:1 não fala que às vezes, mas nós precisamos permanecer firmes e fiéis e continuarmos fazendo o que é certo, mesmo quando não parece certo aos nossos olhos. E nós precisamos ter isso dentro de nós, que nós precisamos fazer o que é certo sem que alguém mande que façamos. Isso chama disciplina em Deus. E a gente precisa aprender a sermos disciplinados em Deus se nós quisermos crescer em Deus e fazer o que Ele nos chama para fazer. E temos que ficar firmes e fiéis apesar do silêncio. O silêncio de Deus não significa abandono dele, não. Você está muito enganado. Ele pode estar calado a teu respeito, mas eu te garanto 100% do que eu estou te falando. Ele está trabalhando. E você, por isso que tu vai ser surpreendido, porque tu acha que ele esqueceu de você, e quando você menos espera, o sol da justiça está clareando sobre a sua vida. Quando menos você espera, as portas se abriram. Quanto menos você espera, o sol já nasceu. O céu não está mais nublado. Você está vendo as estrelas. Se puder, pode contá-las, ele diz assim. Então você precisa entender que tempo de silêncio é tempo de vitória. É tempo onde Deus está preparando o melhor que vai chegar nas suas mãos. Mas nesse tempo de silêncio há um segredo. Não pare de orar, não pare de adorar, não pare de ler a Bíblia, não pare de ir à igreja. Que uma das coisas que muitos erram é quando entram no deserto, quando entram na luta, quando as coisas começam a ficar difíceis na sua vida, a primeira coisa, deixa de ir à igreja. Igreja é corpo de Cristo. E quando você vai à igreja congregando, você está adorando junto com o seu irmão. Você orelha o teu pé. E aí quando nós estamos lá adorando na igreja, nós formamos o corpo de Cristo aqui na terra. Então nós precisamos, valorizar o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser valorizado diariamente. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, vamos ver o que Deus fala para a gente. 1 Coríntios 15, 58. Diz assim, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é em vão no Senhor. Então, quando ele fala, seja firmes e constante, é permanecer fazendo. Não podemos parar porque a luta chegou. Não podemos parar porque a porta não abriu. Não podemos parar porque o desemprego chegou. Não podemos parar porque uma enfermidade chegou. Não. Paulo diz, continuem firmes e constantes, fazendo aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, com o coração alegre, firmes, porque Deus não se cansa a seu respeito. Ele trabalha noite e dia para te abençoar. Amém, queridos? Então nós precisamos, entender isso essa noite. E agora nós precisamos ainda tomar muito mais posse de tudo que eu acabei de dizer, que hoje nós temos o privilégio de vivermos na graça. A gente não vive debaixo da lei, porque a lei você é obrigado a fazer, e na graça você faz por amor. A lei te obriga, mas a graça te dá liberdade para fazer com amor. E nós estamos vivendo essa graça de Deus hoje, e essa graça nos coloca de pé. Essa graça nos leva realmente a crer a cada dia que Jesus não foi à cruz do Calvário em vão, ele teve um propósito, de nos resgatar. Mas Deus está tirando, a igreja da acomodação. Deus está tirando a igreja, de um estágio assim, de preguiça. A igreja precisa agir com o coração e uma mente firme em Cristo,
Eu fico pensando assim, gente, eu acho que eu estaria traindo a Jesus se eu, por exemplo, eu fui à igreja domingo de manhã e de noite eu vou ficar em casa vendo televisão? Como que eu vou viver isso? Se Deus falou, eu criei todas as coisas, eu criei em 7 dias, no sétimo eu descansei, não foi? Então, hoje, na graça, na época da lei, o dia de descanso era sábado, mas na graça é no domingo. Então, se ele nos dá a semana toda para trabalharmos, para fazer aquilo que a gente quer com toda a liberdade, ele está dizendo que domingo é meu. Domingo você vai se dedicar a mim. Você vê que hoje, até hoje, os adventistas não trabalham sábado. Os adventistas não fazem nada sábado, eles se dedicam inteiramente ao Senhor. Eles não fazem mesmo. Então, queridos, se nós hoje vivemos na graça e Ele nos deu saúde e graça para a gente viver uma vida, sabe, livre, para realizar aquilo, Ele nos deu liberdade, nós somos livres para realizarmos o que a gente quiser. Então a gente trabalha a semana inteira, você pode trabalhar de segunda a sábado, ir à praia, ir ao shopping, fazer o que você quiser, mas ele fala, mas domingo é meu. E aí, você tem dedicado o seu domingo ao Senhor? Ou você é aquele crente igual dos Estados Unidos, que estão indo à igreja só domingo de manhã, e muitas igrejas no norte da Inglaterra, lá nos Estados Unidos, estão virando boates e bares, sabe por quê? Porque os crentes permitiram. Eles só vão à igreja domingo de manhã, de noite vão fazer o quê? Então, se o domingo é domingo do Senhor, eu preciso aproveitar para cultuar o meu Deus. Não é porque eu cultuei de manhã que eu não vou à noite, pelo amor de Deus. Deus vai começar a sacudir a igreja dele, porque na sepultura, quem louvará o Senhor? Louve o Senhor enquanto é tempo. Louve o Senhor enquanto é dia. Sabe? Não seja preguiçoso, nem seja um religioso de manhã na igreja para marcar o teu ponto e de noite fica em casa numa boa vendo televisão debaixo do cobertor. E a sua adoração? Parou de manhã? Então vamos fazer o seguinte, você só vai ganhar dinheiro até meio-dia. De tarde você não vai ganhar mais nada, você não vai trabalhar, você não vai à praia, você não vai fazer mais nada. Tudo que você tiver que fazer na tua vida, vai fazer só de manhã. E o que você acha disso? Então, queridos, vamos servir o Senhor, vamos ficar firmes, sabe? Vamos prestar um culto racional a Deus. Vamos ser firmes e fiéis, porque Ele é fiel. E quando Deus está no silêncio, Ele está nos observando, hein? No silêncio, Ele está de olho em você. Quando você fala, ai, mas eu tenho orado, Ele não me responde. Ele está em silêncio, Ele me esqueceu de mim, não me responde, não fala nada comigo. É aí que é o segredo da tua vitória. Além de Ele estar trabalhando pela sua vida, Ele está de olho em você. Ele está de olho em você. Então, queridos, vamos lá. Vamos parar para pensar que culto nós temos prestado a Deus? Hebreus está fazendo, porque se o autor de Hebreus convida você a ficar firme, firmar os seus pensamentos em Jesus, é porque ele sabe que tudo que procede do seu pensamento vindo de Jesus vai... Irmão, desculpa porque teve um probleminha aqui, né, na conexão, mas estamos de volta aqui para a gente encerrar a nossa live. E eu quero encerrar essa live desejando a você que você possa ter entendido essa noite o silêncio de Deus na sua vida. Porque se você está firme com Deus, se você permanece fiel, você não tem motivos nenhum de estar preocupado com o silêncio de Deus na sua vida. Porque eu já dei exemplos a você que a vida de Jesus foi um silêncio muito grande. Durante anos ele viveu esse silêncio. Só aos 12 anos que foram encontrar Jesus dentro da sinagoga, ouvindo os ensinamentos dos mestres.
Então, até 12 anos não se falava nada sobre Jesus. Então, do seu nascimento até 12 anos houve um silêncio. Depois de 12 anos a 30 anos, mais um silêncio até começar o seu ministério, que começou aos 30 anos e durou 3 anos. Então eu fico entendendo essa noite que esse silêncio é muito produtivo na nossa vida, porque o silêncio de Jesus foi uma preparação para que em 3 anos o ministério explodisse na terra, que ele pudesse fazer maravilhas, curasse, libertasse, salvasse, treinasse os seus discípulos, implantasse o seu reino e ressuscitasse ao 3º dia. Então, o silêncio de Jesus promoveu o maior espetáculo na terra, que foi a ressurreição no 3º dia. Ele foi preparado no silêncio para ter um ministério vitorioso em 3 anos e encerrar esse ministério com o poder da ressurreição. É isso que Deus quer para a sua vida hoje. É isso que Deus quer que você entenda. Não se preocupe quando você perceber que há um silêncio. Lembre-se dessa live, que no silêncio Ele está trabalhando pela sua vida. Mas no silêncio Ele quer te encontrar firme e fiel. Amém, queridos? Eu quero estar agora orando por você nesse momento, que é um momento que a gente vai estar orando sobre a palavra que o Espírito Santo trouxe essa noite, né? E eu tenho certeza que Deus ministrou seu coração, que Deus falou com você, que Deus realmente fortaleceu a sua vida, porque nós estamos diante de um Deus fiel, de um Deus que fortalece a nossa vida, de um Deus realmente bom, de um Deus realmente que trabalha para aqueles que nele esperam. Amém? Então eu quero orar pela sua vida. Você que está esperando uma resposta, você que está esperando uma cura, você que está esperando realmente uma porta de emprego, você que está esperando a resposta de Deus desse processo de oração que dura mais de 10 anos, está chegando, fique tranquilo, Ele vai te responder, amém? Então vamos orar. Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento tão glorioso, por este momento, Pai, onde a Tua palavra ministrou profundamente ao nosso coração. Eu te peço, Pai, que Tu vá ao encontro de cada um que está aqui ligado nessa live. Senhor, vidas que precisam de uma resposta, vidas, ó Pai, que têm estado inquieta, achando que Tu está demorando, que está tudo em silêncio, mas Deus está dizendo, espera, confie, porque no silêncio eu estou trabalhando para te responder, para te abençoar. Eu declaro em nome de Jesus a porta aberta desse emprego que está travado. Eu libero nessa live, oh Jesus, esse concurso que você fez, você vai ser chamado para a glória de Deus. Eu declaro nesse momento, Jesus, respondendo às tuas orações e seus filhos sendo salvos, seu marido sendo liberto. Eu declaro nessa live agora o poder de cura sobre a sua vida. Você que está passando por um momento de enfermidade, seja qual for o nível dessa enfermidade, seja uma alergia, seja uma diabetes, seja uma hipertensão, seja um cálculo renal, seja realmente um problema de coluna, seja um problema renal, problema na vesícula, seja um câncer. Eu ordeno agora no poder do nome de Jesus, enfermidade saia e receba a cura divina. Seja curado agora no poder do nome de Jesus. E se tu crê, essa cura chegou agora na tua vida em nome de Jesus. E se você crê, Deus entrou com providência, está libertando, está salvando e está respondendo aquilo que você tem pedido a Ele. E eu declaro a sua vitória em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, que Deus abençoe tua noite. Tenha uma noite de paz, uma noite tranquila. E amanhã o nosso treinamento de batalha espiritual às 19h30. Aguardo lá a tua presença, tá bom? Que Deus te abençoe. Fique firme. Seus pensamentos sejam fixados em Jesus e a vitória é certa. Amém? Que Deus te abençoe.